Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos ensinou Marcos. Capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura do versículo de número 15 até o versículo de número 17. Uma roupa camuflada, um colete à prova de balas, um capacete camuflado também, uma mochila pesada nas costas e uma arma na mão. Eu tenho certeza que, depois do segundo item, você já adivinhou de quem eu estava falando. É um soldado do exército, seja brasileiro ou qualquer outro soldado. Essas são algumas das características externas de um militar, de um soldado, de alguém que vai para um combate bélico, armado e físico. Mas será que portar essas coisas é o que significa ser um soldado? Eu acredito que não. Acredito que um soldado, ou dizer que você é um soldado, quer dizer que você está pronto para a qualquer momento dar a sua vida pela sua pátria, está disposto a ter uma disponibilidade de mudança de um batalhão para o outro, mesmo que ele aconteça em outros estados. Eu tive alguns colegas durante a minha educação, a minha vida acadêmica, que os pais eram militares, e eles passavam 2 ou 3 anos lá em Belo Horizonte, onde eu fui criado, e depois eles iam, sabe-se lá para onde. Tinha um amigo meu muito desesperado uma vez, porque ele estava indo para o Amazonas, ele achava que não tinha nada lá, a não ser árvore. Eu acho que ele se surpreendeu quando chegou lá. Mas a pergunta, ou nós não estamos aqui para conversar sobre soldados. Eu acredito que a maioria dos homens que estão aqui já passaram da idade militar, e aqueles que não passaram ainda, muitos estão doidos para passar logo e não ser convocados. E a minha pergunta é: o que significa ser cristão? Eu tenho certeza que na sua mente tem muitos estereótipos, muitas descrições. Um terno bonito, como o que eu estou vestindo aqui, uma Bíblia grande debaixo do braço, ou os crentes mais modernos, um celular com 4 aplicativos de Bíblias diferentes, uma pessoa que fala com um certo linguajar. Mas essas são só características externas de um cristão. E eu queria te convidar a acompanhar comigo a leitura do texto, para que nós possamos ver, através da vida de Jesus, o que significa ser um cristão. Diz assim a palavra de Deus: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, nós louvamos ao Senhor por esse momento de culto que o Senhor tem reservado a nós. Obrigado, porque o Senhor nos congregou hoje aqui, porque o Senhor trouxe cada um de suas casas, sejam das mais distantes às mais próximas, com o único intuito de louvar e glorificar e adorar o Teu santo nome. Obrigado, Deus. Tua palavra foi aberta diante de nós, Tua palavra foi lida e agora será exposta. E o meu pedido, e acredito que de todos os irmãos que aqui estão, é que o Senhor não me permita atrapalhar a exposição da Tua palavra. Que a Tua palavra, que é mais doce do que o mel, que é como faca cortante de 2 gumes, possa agir em nossos corações, possa agir em meu coração, no coração dos meus irmãos também, e que nós possamos sair daqui um pouquinho mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo do que entramos. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. O versículo 15 nos dá uma boa contextualização, ou um bom contexto de onde Jesus está, com quem Ele está e o que Ele está fazendo. O ministério público de Jesus, ele já teve alguns embates com as autoridades religiosas daquela época. Ele acabou de sair de uma casa abarrotada de gente, uma casa que nos dias de hoje poderia ser multada pela vigilância sanitária por causa da aglomeração.
Uma casa muito cheia. Tão cheia que alguns amigos que queriam apresentar Jesus ao seu amigo paralítico tiveram que arrumar um buraco na telha, no eirado da casa, e descer com seu amigo para que ele assim fosse curado. Esse é um dos grandes embates de Jesus com os fariseus. Jesus sai então dessa casa cheia, abarrotada de gente, e vai em direção ao mar. No caminho até o mar da Galileia, ele encontra um judeu publicano sentado na coleteria de impostos, chamado Levi. Ele diz para Levi: vem e me segue. Levi abandona, quase chuta a mesa e sai correndo atrás do Senhor Jesus. Ele chama Jesus para sua casa e dá uma festa. Convida todos os seus amigos publicanos. Eu não sei se você sabe, acho que a maioria sabe, os publicanos são traidores da pátria para os judeus. Eles são judeus que cobram imposto para o Império Romano dos próprios judeus. Imagina você que os nossos arqui-inimigos, hermanos argentinos, invadam o nosso país, a cidade de Cajamar, e aí coloque meia dúzia dos irmãos que estão assentados aqui para cobrar altos impostos e entregar para esses homens. Eu ficaria extremamente revoltado se você aceitasse uma postura dessa, uma função dessa, um trabalho desse. E Jesus chama um desses para ser seu discípulo, e chama um desses para ir até ele, após ele, e está na casa desse homem. Mas não está Jesus, os discípulos e Levi apenas. Olha comigo o versículo 15. Muitos publicanos e pecadores estavam com ele. Era muita gente. E era muita gente que naquele momento do tempo e da história não era bom se associar com. É igual aquele ditado que os nossos pais falam para a gente quando a gente é adolescente: dize-me com quem andas, que eu te direi quem és. Jesus estava aparentemente cercado de más companhias. Os adolescentes não se apressem em ficar felizes, porque eu não estou dizendo para vocês andarem em más companhias. O versículo 16 marca o finalzinho desse contexto, porque os escribas, os fariseus, vendo Jesus em toda aquela festa, com tanta gente ruim, perguntam para os discípulos de Jesus: por que o bom mestre, o Jesus, que está fazendo tantos sinais, tantos milagres, tantas manifestações gloriosas e bondosas, está comendo com os pecadores? Os fariseus, um partido político judaico, político religioso, tinham um ditado: que os discípulos dos justos não sentam com os injustos. Para pensar comigo, se você fosse hoje, depois do culto, para um restaurante aqui de Cajamar. Quando você chegasse lá, provavelmente o garçom que te recebesse iria falar: olha, a mesa que está reservada aqui é para você e para o seu núcleo familiar. Se você não for do núcleo familiar, a gente precisa sentar você em outro lado, porque por conta das regras de contaminação. Se hoje assentar à mesa com alguém já é uma coisa muito significativa, imagine naquela época. Sentar à mesa, partilhar uma refeição juntas, era quase que declarar irmandade. Era quase que dizer: você é meu igual. Nós nos achegamos à mesa juntos. Uma curiosidade: as cadeiras não eram tão populares naquela época como nos dias de hoje. Então, os homens estavam sentados, com as pernas jogadas para um lado e com o braço esquerdo apoiado enquanto comia. Uma intimidade havia com aqueles que sentavam à mesa juntos. E para os fariseus, pecador era todo aquele que não era fariseu. Pensa num negócio desse. Os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, como são chamados posteriormente, provavelmente deveriam ser enquadrados também nos pecadores, porque não eram fariseus. Mas os escribas, eles estão acreditando que Jesus é um deles. Por isso eles estão espantados. Por isso eles estão espantados com o Senhor Jesus assentado com um bando de pecadores, porque um bom fariseu, religioso e zeloso nunca faria assim. Nunca faria desse jeito. O versículo 17 nos dá aí os dois significados que eu queria colocar para os irmãos
queria compartilhar com vocês sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. Um pecador justificado e um médico enviado. O breve catecismo, na pergunta 14, vai ressignificar pecado de uma forma que os fariseus não conseguiram significar para a gente. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Basicamente, pecado é Deus diz assim e a gente faz assado. A gente passa dessa lei, a gente transgride essa lei, a gente rompe essa lei e passa no meio, fazendo o que nós achamos melhor, o que nós achamos mais interessante, o que nós achamos mais prazeroso, mais gostoso de se fazer, e fazemos. Mas qual é a lei de Deus? Eu lembro que Jesus, em um certo debate com outros mestres religiosos, perguntam para Jesus qual que era o resumo da lei. E Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer saber se há um pecador e está aqui no nosso meio, basta que você me responda: você ama ao Senhor Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua mente, com todas as disposições, os desejos do seu coração? Se você disser que sim, ok. E agora, você ama o seu próximo como você ama você mesmo? Você cuida do seu próximo como você cuida de você mesmo? Eu tenho certeza que, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo arrumadinho, bonitinho, todo mundo se ama. Deve ter tomado um banho mais longo, passado um gelzinho no cabelo, as mulheres um creme. É um pouquinho daquilo que significa o quanto nós gostamos de nós mesmos. Mas mesmo que nós achemos que amamos o próximo como a nós mesmos e amamos o Senhor acima de todas as coisas, a realidade é que o nosso amor a Deus e ao próximo não é tão perfeito assim. Pensa aí em uma coisa que você não queria perder de jeito nenhum. Há um tempo atrás tinha uma história de que Jesus ia voltar. Eu tinha umas amigas que elas diziam assim: não volta agora não, Jesus, deixa eu casar primeiro. No coração mesmo, que aquela profecia de que Jesus ia voltar era uma balela tremenda, mas o casamento estava no lugar do Senhor Deus. Nós não cantamos aqui que Ele virá num piscar de olhar, e com Ele nós queremos estar, digno é o Cordeiro. Tudo aquilo, meus irmãos, que toma mais o nosso tempo, que leva mais a nossa prioridade, que chama mais a nossa atenção, está a um instante de se virar um ídolo. Não é assim que diz o famoso teólogo? Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ela fabrica ídolos constantemente, diariamente, semanalmente. Eu não sei porque eu parei de acompanhar o futebol, mas talvez alguns estejam aqui pensando no resultado do jogo. Como será que está o Timão? Palmeiras eu sei que jogou ontem, porque meu sogro estava assistindo. Se você é cristão, meu irmão, você é um pecador. Se você está sentado aqui hoje e veio adorar ao Senhor Deus, o mínimo que você precisa ter reconhecido é o seu pecado. O mínimo para que você entenda o Evangelho e possa seguir ao Senhor Jesus é entender que você é um constante transgressor da lei de Deus. Mas se não basta para você, se você é filho de Adão, e todos aqui nós somos descendência de Adão, você já é um pecador. Ganhou na loteria. Seu pecado já está enorme, só de ter nascido. Mas por que eu estou insistindo tanto nessa tecla? Porque Jesus estava comendo com os publicanos e os pecadores, e muitas vezes é justamente dos publicanos e pecadores dos nossos dias que nós corremos em nos afastar. É justamente desse tipo, dessa classe de pessoas, aqueles que estão distantes de Deus, aqueles que estão longe do Senhor Jesus, que nós nos achamos tão melhores que eles. Mas sabe o que nos difere, justos, cristãos justificados dos pecadores? É uma coisa que você não podia fazer, é uma coisa que eu não podia fazer, uma coisa que seus pais não poderiam fazer por você, que é te declarar justo. Quer dizer para você que o seu pecado não será levado em conta.
mas que agora a justiça de Deus em Cristo Jesus será atribuída ao seu coração e à sua vida, e você seguirá agora a sua vida rumo ao céu e não mais ao inferno. Meu irmão, o que nos difere dos pecadores que ainda não conheceram a Cristo é um ato de graça, é um dom, é um presente maravilhoso de Deus que eu, você, e se juntássemos todos nós aqui juntos, não mereceríamos sequer uma gota, um suor e uma lágrima do nosso Senhor. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos, meus irmãos, nos livrar de sermos como esses escribas dos fariseus. Nós precisamos nos livrar das nossas vestes estereotipadas e bonitas de um cristão verdadeiro para sermos um cristão verdadeiro. Nós precisamos nos livrar dessa falsidade, dessa fake news que muitas vezes é o nosso cristianismo. Nós precisamos nos livrar de um orgulho de algo que fizeram por nós e nos deram de presente. Nós não podemos ser assim, porque um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, aquele que segue até Jesus e deseja se tornar parecido com Jesus dia após dia, momento após momento, é um pecador justificado. Simplesmente um pecador justificado. Se você tem a si mesmo em altíssima estima, como se o mundo girasse ao seu redor, e muitas vezes, eu inclusive acredito várias vezes que o mundo gira em meu redor, ele não gira, meus irmãos. O profeta Isaías diz que o homem é como a erva e a sua glória é como a flor da erva. É como a planta. Essa aqui não seca. Mas é como a planta, a flor. Ela está linda, maravilhosa, bem vestida, bem trajada. Mas o sol quente bate. Se não tem raízes, não puxa nutrientes. E num piscar de olhos, já foi. A flor murcha, as pétalas caem, a orquídea não brota mais, você tem que comprar outra, pedir para o marido comprar outra. Acabou. Assim somos nós, meus irmãos. Eu te convido, quando você sair dessas portas, a olhar para o céu e pensar em quantos vocês precisariam ser empilhados para que se chegue até lá. Para perceber a gloriosa criação de Deus e como Ele, sendo Deus, criou essas coisas com ordens verbais. E aí, quando segunda-feira você estiver no seu trabalho, se esforçando, suando, penando para conseguir fazer algumas coisas que muitas vezes são simples, se lembre que Deus fez coisas muito mais complexas, muito mais difíceis, muito mais valorosas e delicadas que nós não conseguimos, que nós nunca poderíamos imaginar fazer, pensar, conceber tais coisas. Mas aí, no lugar de recebermos aquilo que merecíamos, alguém que não merecia recebeu por nós. Esse é o Evangelho. Essa é a justiça de Deus que é revelada dos céus na cruz de Cristo. Nós não, crente, meus irmãos, cristão, evangélico, ou qualquer nome que você queira dar para o que nós somos, tínhamos que ser tudo menos orgulhosos e arrogantes. E eu falo isso para minha vergonha. Mas nós não somos só pecadores justificados. Nós somos médicos enviados. O Senhor Jesus disse no versículo 17: os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O que o Senhor Jesus disse é que quem está sadio, quem está bom, como todos nós estamos aqui hoje, não precisamos ir ao médico, não precisamos tomar remédio, não precisamos buscar solução, mas os doentes precisam. Aquele que está contaminado, aquele que está enfermo, aquele que está com alguma parte do seu sistema funcionando de forma diferente, esse precisa do médico. Mas os bons, os sãos, os sadios, não precisam do médico. O próprio Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores.
Nós somos médicos enviados. Porque eu não sei se você se lembra, mas quando o Senhor Jesus está sendo assunto aos céus, quando Ele está subindo para habitar, assentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nos dá uma missão: ide e pregai o Evangelho para toda criatura. Samaria, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Nós somos o corpo de Cristo, não é isso que o apóstolo Paulo diz? Se somos o corpo de Cristo, a boca de Cristo é a boca da igreja. E se Jesus veio para chamar pecadores e doentes, nós estamos aqui para chamar pecadores e doentes e entregarmos até Jesus, aos pés de Cristo. Por isso nós somos médicos enviados. É importante, meus irmãos, que nós lembremos que o Jesus que está encostado na mesa, comendo com os publicanos e os pecadores, não era um companheiro de copo dos publicanos e dos pecadores. Ele não estava se associando com os publicanos e pecadores a ponto de lhes dizer: continuem fazendo assim, que está tudo muito bom. Só venham no culto de domingo e está tudo certo. É só isso que você precisa fazer para ser crente e ir para o céu. Jesus não era um parça do nível de que eu abençoo o que você faz, eu sou feliz aqui do meu lado, desde que, enquanto cada um não invadiu o espaço do outro, está tudo certo. Ele era um médico em missão. Como aqueles médicos que vão nos lugares mais distantes, mais precários do mundo, levar vacina, consulta médica, cura. Eu lembro que bastantes anos atrás, teve um terremoto no Haiti. A igreja que eu congregava lá em Belo Horizonte juntou uma turma e foi. Alguns médicos da igreja pediram folga, férias e foram. Foram levar remédio, foram dar consulta, foram prestar assistência. Assim é o Senhor Jesus. Ele estava assentado num alto e sublime trono. Tinha toda a glória, onipotência, onipresença. Ele tinha tudo e não precisava de mais nada. Mas Ele abriu mão da sua glória. Ele se rebaixou e se humilhou, se fez como nós, para chamar os pecadores. Então nós somos assim como Jesus. Somos médicos com o antídoto mais precioso do planeta Terra. É mais precioso do que a vacina, que tem um tanto de gente correndo atrás aí. É mais importante do que ela, meus irmãos. Pode não salvar a economia do país, pode não te fazer viver mais 10 anos aqui, mas certamente te levará para um lugar melhor. Mas certamente te fará ter o reencontro e a religação que nós tanto precisamos, tanto almejamos. Mas pensa comigo um detalhe. Um médico que vai fazer uma consulta médica, ele está com luvas, está com máscara, ele está tomando todos os cuidados possíveis e até, às vezes, aqueles que não são possíveis, para que ele não seja contaminado com a doença, com o vírus, com a bactéria, ou seja lá o que for, do doente que ele está curando. Eu lembro que no auge dessa crise que estamos passando, eu via na televisão, na internet, a filmagem dos hospitais, e os médicos estavam da cabeça aos pés trajados de roupa branca, um capacete, parecendo um astronauta, indo lá cuidar dos enfermos. Nós precisamos tomar um cuidado também. Se nós estamos sendo enviados para os pecadores, para os doentes, para que possamos levar a mensagem da justificação, do Evangelho, da graça de Deus, precisamos estar protegidos. E Deus nos deu essa proteção. Você que está com a sua Bíblia aí, abre comigo lá em Efésios 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a armadura que o Senhor Deus nos deu para que nós possamos ir buscar os doentes, para que nós possamos ir como Ele chamar os pecadores, para que nós possamos estar como Jesus estava. Meus irmãos, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. E não podemos sair do mundo. Precisamos estar nele, porque somos a luz que brilha em meio às trevas. Mas não vá, se você não estiver trajado com a armadura correta de combate. Não vá se você não estiver pronto para resistir às ciladas do nosso inimigo que anda em derredor. Mas a minha vontade, a minha disposição aqui não é te dizer não vá, mas te dizer, tome a armadura e vá. Vá, porque poderia ser você, um pecador inveterado, indo de ponta cabeça, na velocidade de um trem-bala para o inferno. Poderia ser você que não desfrutasse da doce salvação de Jesus Cristo e do grande amor de Deus. Poderíamos ser nós, mas graças a Deus não somos. Por isso, esteja com a salvação firme na sua cabeça. Tenha a sua fé, a sua confiança de que Jesus é quem salva, como um escudo para te proteger das setas inflamadas. Que o evangelho da paz sejam os seus calçados, que te levem velozes até aqueles que não ouviram. E que a palavra de Deus esteja enchendo a sua mente e dominando o seu coração, para que, como uma espada, possa separar aqueles que foram chamados e eleitos dos que não foram. Que nós, meus irmãos, aqui em Cajamar, aqui no Polvilho, ou lá em Morungaba, de onde eu vim, possamos ser o bom perfume de Cristo, onde estivermos. Quando o Senhor Deus colocar diante de você a oportunidade de falar do Evangelho para alguém, não se esqueça que você foi um pecador justificado e salvo por esse mesmo Evangelho. Não se esqueça de que você tem uma garantia imensa de que não é por você. De que uma vez eleito, no momento certo, quando a palavra sai dos lábios dos pregadores, não apenas daqueles que sobem aqui, encontram os corações, esse chamado é eficaz e destrói qualquer barreira, destrói qualquer sofisma, destrói qualquer concepção diferente da que o Evangelho representa. Mas quando você estiver na sua casa, quando você receber a oportunidade, lembre-se principalmente que você é um médico enviado por Cristo Jesus, comissionado pelo grande Rei que veio e que virá para levar cura aos doentes e a justificação aos pecadores. Se a gente pudesse resumir o que é ser cristão, é ser parecido com Cristo.
E enquanto Cristo esteve aqui, foi isso que ele fez. Foi um pecador, mentira, não foi um pecador, perdão pelo equívoco grandioso, pela heresia. Foi um homem que levava a salvação. Foi o Filho do próprio Deus, e o próprio Deus que veio para salvar os pecadores. E salvos, fomos enviados para carregar uma mensagem que até os anjos queriam carregar, mas que não receberam tamanho privilégio. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor enviou o seu único Filho para que pudesse vir ao mundo, viver a vida que nós nunca poderíamos viver, pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar. Muito obrigado, Deus, porque um dia, pela vida de alguém, de um cristão, da igreja, nós somos encontrados pelo Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós somos justificados, declarados justos. Deus, não nos deixe ficar cheios de soberba e de orgulho. Não nos deixe fechar a boca, atravessar a rua e andar distante daqueles que tanto precisam do Teu Evangelho. Mas nos dê, Deus, humildade e coragem para, de forma intrépida e certos de que o Senhor vive, reina, de que o Evangelho é verdadeiro, de que o Evangelho é real, anunciar esse Evangelho aos pecadores que passarem pelo nosso caminho. Nos faz lembrar, Deus, de que somos enviados pelo Senhor com esse intento. Nos ajude, Deus, diariamente, constantemente, nos revestirmos da armadura de Deus, da Tua armadura, para que possamos estar firmes e resistir ao dia mau, enquanto nós anunciamos e proclamamos o grandioso Evangelho de Cristo Jesus. Deus, que a nossa vida seja marcada por uma sinceridade na proclamação, por um envio poderoso do Senhor Deus. Que nós sejamos levados pelo Senhor. Enche-nos de coragem, Deus. Enche-nos de coragem para anunciar o Evangelho. Enche-nos de coragem para sermos, de fato, cristãos. Tenha misericórdia, Deus, dos meus irmãos que estão aqui. Tenha misericórdia de mim. E essa semana, Deus, coloque eleitos ainda não chamados diante de nós, para que nós possamos anunciar o Evangelho da paz. E nos deixe firmes, Deus, quer seja o momento, quer não seja o momento desses homens serem chamados, para que possamos apenas seguir semeando e acreditando que nós semeamos, outros regam, mas é o Senhor Deus quem dá o crescimento. Que nós sejamos encontrados fiéis no dia de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.